tarde a todos os nossos irmãos de maçonaria e também a você que não está ainda na maçonaria, não entrou para a maçonaria, mas que tem um grande interesse dentro da ordem maçônica. Aprender um pouco mais em relação a conhecimento, saber um pouco mais sobre a ordem e, obviamente, aqui não iremos entrar dentro dos segredos da maçonaria, mas trazer um pouco mais de luz aos fatos. Nos últimos dias eu tenho feito alguns vídeos aqui para o canal Dois Dedos de Maçonaria, falando sobre vários temas e desmistificando muitas coisas que as pessoas muitas vezes falam e falam de forma errada, equivocada, talvez às vezes de má fé ou também às vezes por desconhecimento. Já abordamos aqui um pouco sobre a história da maçonaria, já abordamos aqui sobre a questão de Lúcifer na maçonaria, já abordamos aqui sobre a questão de Bafomé na maçonaria, já abordamos aqui a maçonaria durante a Segunda Guerra Mundial, por que ela ficou conhecida por ser algo malévolo, né, uma instituição malévola. Isso vem lá da questão do regime nazista, com a história do maçom traidor, né, que se juntou ao regime nazista, enfim. Então nós temos feito aqui vários vídeos trazendo luz a alguns fatos. Obviamente, falo de novo aqui sem falar sobre os segredos da nossa ordem, mas trazendo aqui esclarecimentos baseados em documentos, baseado em fatos históricos, ou seja, aqui você sempre será bem informado. Eu quero aproveitar e pedir para você que está nos assistindo, se gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe. Manda esse vídeo para o seu irmão aí da sua loja. Eu me chamo Fernando Cooper, sou aprendiz maçom e faço parte desta ordem universal que é a maçonaria e falo com vocês diretamente aqui do Oriente de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Bom, hoje eu quero trazer um assunto aqui que eu acho até bastante interessante, porque quando você vai conversar muitas vezes com alguma pessoa mais religiosa, vamos dizer assim, mais pentecostal, neopentecostal, enfim, sempre surge aquela conversa de que, mas vocês maçom aí na loja, vocês adoram a Gadu, vocês adoram um deus chamado Gadu, vocês estão lá se ajoelhando para Gadu, toda essa conversa, né? E eu quero falar um pouco aqui hoje justamente sobre a natureza de Gadu, né, que tanta gente fala aí, o grande arquiteto do universo. Será mesmo que Gadu é um deus, por exemplo, nós temos no mundo, né? Alá, Jeová Jiré, Buda, Krishna, enfim, né? Será que Gadu seria um outro deus também? Né? O que é Gadu, afinal de contas? Bom, eu vou trazer para vocês hoje aqui um conhecimento bem legal, né? O que é um grande arquiteto do universo? Como eu gosto, sempre que eu trago os conteúdos para vocês, aqui ao meu lado eu tenho a tela do meu computador onde eu roteirizo o meu texto, né? Assim eu consigo trazer para vocês tudo de uma forma muito clara e muito correta sem acabar me esquecendo. A gente vai conversando, a gente vai acabar muitas vezes, a gente acaba devagando demais. Então eu gosto de roteirizar e eu vou trazendo para vocês sempre aqui, mostrando documentos, e eu gosto sempre de utilizar a própria Bíblia para desmentir muitos fatos narrados por pessoas que utilizam esse livro sagrado de má fé para tentar condenar não só a maçonaria, porque a maçonaria não é uma religião, né? Ela não é uma religião. Embora tida muitas vezes como religiosa, ela não é uma religião. Né? Ela é religiosa, porque sim, não aceitamos ateus. Você precisa crer em um Deus para se fazer presente. Então, de certa forma, ela é religiosa, mas ela não é uma religião. E também não é uma doutrina religiosa, muito pelo contrário. Mas eu sempre gosto de trazer fatos e documentos, palpável. Nada do que eu falo aqui eu tiro da minha cabeça. Então eu gosto de trazer tudo isso muito claro aqui para você que está nos acompanhando, é porque eu acho que você merece ter conhecimento e não ficar ouvindo bobagem, porque de canais falando bobagem sobre a maçonaria na internet tem muitos, né? Então a gente vai aqui tentar sempre trazer o máximo de conhecimento fidedigno para você. Bom,
O que é o grande arquiteto do universo? Como um maçom deve conceber o grande arquiteto do universo? É um Deus? É o Deus da Bíblia? É o Criador? Enfim, como conceber a ideia do grande arquiteto do universo? Eu trouxe hoje essa temática aqui para vocês porque várias vezes que eu faço um vídeo sobre maçonaria, e aqui você está me acompanhando pelo canal Dois Dedos de Maçonaria, mas eu também posto esse mesmo vídeo lá no canal jornalístico Notícias RS. Então muitas pessoas às vezes comentam lá, comentam aqui, enfim, ou me mandam, mas por que tu não fala sobre Gadu, Fernando? Por que não fala sobre Gadu? Né? Então hoje nós vamos falar sobre o grande... Só para deixar claro, Gadu é a abreviatura de grande arquiteto do universo. Tá? Então só para deixar bem claro, quando se fala em Gadu é o grande arquiteto do universo. Bom, aqui quando nós falamos em maçonaria, falamos de um contexto, de um grupo que nasce, que se manifesta num contexto de sociedade europeia. Isso eu estou falando lá nos meados do século XVII. Então, obviamente que nós estamos falando de uma cultura judaico-cristã. Não tem como fugir disso. Quando a gente fala em maçonaria, a gente, querendo ou não, está falando de uma cultura judaico-cristã. Certo? Isso é muito bom deixar claro para você aqui, né, que acompanha o nosso canal. E para entender esse entorno cultural, todo esse panteão, é necessário a gente ter o quê? Fontes. Se nós vamos falar de cultura judaico-cristã, a gente vai precisar do quê? Da Bíblia. Ou se não tem a Bíblia, pode ser a Torá. Se não tem a Torá, pode ser o Novo Testamento do grego, enfim. Mas a gente precisa o quê? De fontes. Fontes, tá? Não acredite nessas conversas fiadas aí que você vê na internet de bruxo Chico, ex-grau 33, ex-grão-mestre, ou aqueles vídeos que a gente sempre vê na internet, ex-maçom sai da maçonaria e revela os segredos, e não sei, isso é tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada, tá? Então não fique se alimentando com bobagens deste tipo aí na sua casa. Bom, vamos lá. Eu selecionei algumas passagens bíblicas aqui, inclusive, onde aparece o termo arquiteto. Se a gente está falando uma questão judaica-cristã, a gente vai começar por aqui. Né? Então eu separei aqui algumas passagens bíblicas que falam sobre a questão aqui do termo arquiteto, ou seja, construtor, algo relacionado ao ofício de construtor. E eu quero ler isso para você que está em casa agora, de certa forma, até para a gente conseguir macetar, contextualizar o que seria o arquiteto. Porque quando a gente fala em maçom, o maçom é um pedreiro, né? O maçom vem dos pedreiros, antes operativos, depois especulativos. Nós vamos começar aqui na Bíblia, então, tá? E eu peguei alguns textos aqui para a gente conseguir bater isso junto e você vai aprendendo. A gente vai começar aqui no livro de Amós, e até eu recomendo aqui um canal, né, ao qual inclusive eu me baseio muito para poder produzir os vídeos aqui para você, que é o canal do Transcendência, um canal, né, muito bom para você, já fica aqui essa recomendação, e eu me baseio muito, né, nos estudos que, me fugiu o nome do irmão agora, mas que ele faz e entrega, então eu acho muito interessante. E aqui, vamos começar aqui por esse texto bíblico aqui, o livro de Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Então vamos procurar aqui na Bíblia o livro de Amós, vamos achar aqui, vamos procurar aqui, livro de Amós. Livro de Amós, estou com uma Bíblia, você pode ver que até marquei aqui, eu estou com uma Bíblia protestante, mas tem na católica também a mesma coisa. Livro de Amós, capítulo 7, versículo 7 e 8, que diz: o Senhor me mostrou numa visão, isto também, ele estava perto de um muro construído direito, e a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que você está vendo? Um prumo, eu respondi. E ele me disse: vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto construído fora do prumo. Certo?
Ou seja, Deus aqui aparece com um prumo, um instrumento de pedreiro na mão, e estabelece o prumo como um símbolo padrão, né, de uma lei que o povo de Israel deveria obedecer. Agora a gente vai para o livro aqui de Salmos, capítulo 51, deixa eu marcar aqui para mim não me perder, capítulo 51, versículo 18. Vamos lá. Salmos, capítulo 51, versículo 18, tá? Mostrando aqui para vocês, eu sublinhei aqui com a famosa caneta marca-texto, né? Salmo 51, versículo 18, que diz: Ó Deus, com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Né? Faze bem a Sião, segundo a bondade, a sua bondade. Algumas versões elas são diferentes, tá? Aqui nessa versão é dessa forma, em algumas versões mais atualizadas, enfim, né? Algumas versões diz: faze bem a Sião, segundo tua bondade edifica os muros de Jerusalém. Aqui, obviamente, a expressão faz referência à defesa da cidade de Jerusalém, que era sempre atacada. Aliás, a palavra muro, inclusive, nos textos antigos, às vezes está ligada a uma determinada formação militar de defesa. Então, é bem isso que se tem em mente. A ideia, na verdade, era edificar a defesa da cidade de Jerusalém e a defesa da própria identidade judaica. Bom, agora nós vamos para o livro de Salmos, capítulo 127. 127, versículo 1, que diz: Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Certo? Vamos agora a Salmos, capítulo 147, versículo 2, que diz: O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Bíblia Sagrada, né? Só para deixar isso muito claro, toda loja maçônica tem um livro da lei. Né? Dentro da loja a gente chama de livro da lei. Normalmente, na maioria dos casos, é uma Bíblia que se encontra lá. Tá? Então, para quem adora falar essas bobagens, dizer que todo maçom adora o diabo lá dentro e toda essa coisa arada aí, né? Tome cuidado com as bobagens que você assiste na internet. Bom, nesse último versículo que eu trouxe aqui mais uma vez, no sentido de edificar, fortalecer, no sentido de dar base, dar sustentação à ideia, ao próprio conceito por trás de Jerusalém. No Novo Testamento, inclusive, aqui tem mais um versículo, já ia esquecer, no Novo Testamento, temos aqui o livro de Hebreus, capítulo 11, vamos achar aqui, livro de Hebreus, capítulo 11, vamos achar aqui... 1 Timóteo, livro de Hebreus, capítulo, deixa eu marcar aqui, capítulo 11, versículo 8 e 10. Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao 10, que diz: Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas como Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem os alicerces que não podem ser destruídos. Ou seja, né, aqui nós temos uma referência clara. Deus é chamado de arquiteto e edificador. Então, quando a gente fala em Gadu, grande arquiteto do universo, todas essas passagens bíblicas que eu passei para você aqui, dá a entender que Deus era um edificador, um construtor, um arquiteto. Não à toa que lá no primeiro versículo, quando a gente fala de Amós, Deus tinha um prumo na mão. Um prumo. Muito utilizado por pedreiros. Certo? Então, né, aqui diz respeito ao arquiteto, edificador, não diz respeito propriamente ao mundo material. Ele está se referindo aqui a Jerusalém Celeste, a cidade que tem fundamentos. Vamos agora ao livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10.
Vamos lá, 1 Coríntios. Aqui, segunda, estou procurando, vou olhando com vocês aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, que diz: usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Certo? Aqui, o apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo, que vai se denominar como construtor, ou seja, vai dizer que ele foi investido por Deus da sabedoria para que haja como prudente construtor da graça de Deus. Ele vai transmitir às pessoas a graça de Deus como um prudente construtor que vai lançar os fundamentos da fé. Bom, aqui ó, se você analisou todas essas passagens que eu passei aqui para você, você vai ver que as coisas parecem um tanto multifacetadas, né? Multiforme. Em alguns outros versos você vai falar, por exemplo, de Jesus como a pedra que foi rejeitada, que se torna uma pedra angular, certo? Eu vou marcando aqui para mim não me perder. Aliás, inclusive, essa temática oferece num grau inglês e um grau também praticado na maçonaria norte-americana, que o grau chamado de mestre da marca, ou Markmeister, vai tratar justamente da pedra angular rejeitada. Veja, Jesus fala, né, que ele foi a pedra rejeitada. E num dos graus da maçonaria, né, principalmente na norte-americana, tem lá um dos graus de Markmeister, né, mestre da marca, que vai tratar sobre a questão da pedra rejeitada. Meus amigos, você veja como é engraçado, a pedra angular rejeitada. Bom, então, ora, Deus aparece como um edificador da cidade de Jerusalém. Ora, Deus aparece como um defensor dos muros, aquele que edifica, constrói a defesa de um povo, e, ora, ele aparece como alguém que coloca o prumo, ou seja, uma medida dentro do povo de Israel, que seria a ideia de colocar a lei, colocar um padrão, colocar uma ideia que não deve ser modificada ou transpassada. De todas essas leituras aqui, todas essas leituras que vimos, fica claro a figura de Deus como propriamente arquiteto, ou seja, arquiteto das coisas materiais, o arquiteto da manifestação do mundo. Ela não é muito clara, ela não coloca claramente na Bíblia. Isso tem sua razão, e nós vamos falar sobre isso. Não está escrito na Bíblia, grande arquiteto do universo, mas você começa a ler os textos e versículos bíblicos, como eu falei para vocês, Amós, Salmos, Hebreus, 1 Coríntios, você vai ver que a maioria das vezes que faz referência a Deus é como um construtor, um arquiteto, aquele que planeja, produz, constrói, edifica, fortifica. Isso é a figura do Deus, né? Se você abrir aqui, vamos lá de novo, vamos para mais um versículo bíblico, né? Se você abrir no livro de Provérbios, no capítulo 8, a partir do versículo 22, só para deixar claro, Salmos é no meio da Bíblia, Provérbios vem depois. Provérbios, capítulo 8, vamos procurar aqui. 8, versículos 22 até o versículo 30. Vamos lá, diz o seguinte, 22 ao 30. Ó Senhor Deus, me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes d'água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e acendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que havia permitido, eu estava lá
quando ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como uma arquiteta e era sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença. Meus amigos, a sabedoria afirma aqui no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 30, que ela era a arquiteta do universo, o arquiteto do mundo manifesto. Né? Essa é a primeira, esse é o primeiro indício, o primeiro elemento do que seja o grande arquiteto do universo, ou seja, o grande arquiteto do universo como o princípio da sabedoria. A sabedoria em si, a sabedoria da criação, a sabedoria de tudo. Quando a gente fala o grande arquiteto do universo, nós estamos remetendo a Deus. A Deus. Você é judeu? Então é Jeová Jiré. Você é evangélico? Então é Jeová Jiré. Você é árabe? Então é Alá. Você é budista? Então é Buda. Você é de religião de matriz africana? Então é Oxalá. Grande arquiteto do universo é Deus, é o princípio de tudo, é aquele que estava antes de tudo. Não existe, não é um Deus, uma figura, esse aqui é Gadu, aquele lá é Alá, aquele lá é Jeová, não. Gadu, grande arquiteto do universo, aquele que veio antes de tudo. Então é Deus, é a sabedoria, é o princípio. Nós temos aí o primeiro elemento interessante para definirmos o que é o grande arquiteto do universo. Isso nos faz pensar que quando nós falamos do grande arquiteto do universo, nós estamos falando do princípio da criação ou da manifestação daquilo que é material. Então, nós, falando daquilo que existe, daquilo que é, o que era antes ou o que vai ser, é Deus. Os antigos gregos chamavam isso de demiurgo. O demiurgo, na verdade, vai tratar apenas das possibilidades materiais, que são possibilidades que, para nós, muitas vezes, parecem a totalidade das possibilidades. Mas não é verdade. Na verdade, quando falamos de absoluto, estamos falando tanto do material quanto do imaterial, tanto do manifesto como do não manifesto. Então, quando falamos de um Criador, estamos falando de uma definição onde há um princípio. E daí, muitas vezes, vocês podem ver documentos maçônicos falando de um princípio criador. Então, já estamos falando do absoluto. Nós estamos falando de uma definição material, de uma definição para o início das coisas materiais. Meu amigo internauta, meu irmão de maçonaria, você que está entrando na maçonaria agora, ou você que recebeu o convite da maçonaria, eu vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu conversei com um grande amigo meu, né? A ideia seria convidá-lo para entrar na maçonaria. A ideia seria convidá-lo para entrar na maçonaria. E eu fui conversar com ele, o maçom que está nos acompanhando, ele sabe como é que é, né? Vai, conversa daqui, conversa dali, faz uma sondagem aqui, depois tu leva o nome para o mestre, lá, enfim, né? Para o pessoal trocar uma ideia também, né? Existe todo um trâmite. Mas, na primeira abordagem, eu cheguei a conversar com ele, e ele me disse o seguinte: pois é, tio, mas eu tenho medo de dar conflito com a minha religião. Eu disse, mas não é o que tem a ver com a religião? Mas é que eu sou evangélico, né? Eu disse, mas olha, meu irmão, o que tem, né? Qual o problema de ser evangélico? Só para você entender, amigo internauta, irmão, enfim, você que foi convidado, ou você que também um dia planeja entrar na maçonaria, dentro das lojas maçônicas, das nossas oficinas, tu vê lá pessoal de religião de matriz africana, de vertente africana, católico, isso eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. A Igreja Católica não aceita maçom, mas o maçom aceita os católicos, né? Você pode ser católico e entrar na maçonaria.
Você sabia disso? Mas se você for maçom, você não vai conseguir comungar na Igreja Católica. Mas a maçonaria ela não é uma igreja. Por ela não ser uma igreja, ela é uma escola filosófica. Vamos ser bem corretos aqui. A maçonaria é uma escola filosófica. Vamos colocar dessa forma. Então, você pode ser matriz africana, vertente africana, espírita, kardecista, enfim, católico, pentecostal, neopentecostal, o que você for, mórmon, adventista, metodista, o que você for, desde que você acredite num princípio de criação, você acredite em um Deus, você pode ser budista, hinduísta, o que você for, você tem um lugar dentro da maçonaria, porque a maçonaria ela não prega uma religião. É como eu disse, a maçonaria ela não é religião, ela é religiosa, sim, mas ela não é uma religião. Então, você que está me acompanhando agora, saiba disso. Você vai entrar na maçonaria? Não existe. Ah, mas eu pensei, mas é que eu vou entrar lá, né? Porque aí tu vai conversar com uma pessoa assim, tu já começa a pensar o que? Ela deve acreditar que a gente vai chegar lá e vai adorar o diabo, não é? Só que tá lá, uma Bíblia, né? Tanto que quando você vai ser iniciado, nós temos o livro da lei. Na maioria das lojas é a Bíblia. Mas pode ser que uma loja lá, que a maçonaria ela é universal, né? Vai ter no lugar a Torá, vai ter no lugar o Alcorão, né? O livro da fé daquela região, daquela localidade. Então, a maçonaria ela não é uma religião. Você pode ser católico, o que for, você vai ter um espaço dentro da maçonaria. Mas muitas vezes as pessoas têm essa crença. Ah, mas veja, Fernando, eu fiquei sabendo que vocês adoram, eu já ouvi isso, adoram um deus chamado Gadu lá. Não adoram nenhum deus chamado Gadu. Gadu é grande arquiteto do universo. O que é o grande arquiteto do universo, Fernando? É Deus. É Deus. Eu, Fernando, sou cristão. Sou cristão. Então, para mim, ele é o Deus que está aqui. Grande arquiteto do universo, que como vocês viram nessas passagens bíblicas, Deus é um arquiteto. Ele projetou tudo. Ele construiu tudo. Com o maço, com o cinzel, com o prumo, ele moldou tudo. Ele pôs a água onde devia estar, pôs os firmamentos no céu. Né? Ele criou os animais, as plantas, tudo que está na terra é criação de Deus. O grande arquiteto do universo, para mim que sou cristão, é Deus, Jeová Jiré, como você achar. Ah, mas eu sou muçulmano, então ele é Alá. Eu sou budista, então ele é Buda, né? Enfim, aí é você, é a sua crença. Por a maçonaria não ser uma religião e aceitar todas as crenças no seu núcleo, grande arquiteto do universo é Deus. É Deus. E você saiba que nenhuma loja maçônica ela tem a liberdade de iniciar seus trabalhos sem antes abrir o livro da lei. E ao final das sessões, fechar o livro da lei, com todo respeito e zelo, carinho, porque isso aqui, para mim, é inspiração divina. Escrito por homens, claro, mas inspiração divina. Tudo que contém aqui é de inspiração divina. Então, a gente tem um maior carinho, um maior zelo. Se abre o livro da lei e, ao final, se fecha o livro da lei. Com tudo, com muito carinho, com muito zelo, muito cuidado. E volto a dizer, aqui eu não estou revelando nenhum segredo da maçonaria. Nenhum segredo. Porque isso aqui que eu estou falando nada mais é do que desmistificar essa quantidade absurda de lorotas que a gente vê na internet quando dizem que Gadu é um outro deus, né? Que nós temos Jeová Jiré, nós temos Alá, nós temos Buda, Oxalá, tal, e Gadu não. Gadu é Deus. Né? Nada mais é do que aquela força motriz, aquele arquiteto que estava no princípio de tudo. E olha, meus amigos, irmãos, né? A gente vive num planeta bem barulhento, onde para todos os cantos nós temos novas divindades. Mas, na minha opinião, é apenas um Deus. Talvez os índios, agora não dá para falar mais índio, né? Povos originários. Talvez para os povos originários, Gadu fosse Tupã, não é verdade? Então é isso, né? Trazendo aqui mais um conteúdo.
Espero que vocês apreciem esse nosso conteúdo. Fazia acho que umas 3 semanas que eu não trazia mais vídeo aqui para vocês. Lembrando que no último vídeo nós fizemos aqui falando sobre Baphomet e a maçonaria, o penúltimo vídeo sobre Lúcifer e a maçonaria, e o antepenúltimo sobre os Cavaleiros Templários. Ou seja, tem muito conteúdo bom para você olhar. O canal, a gente iniciou o canal faz pouco tempo, mas você com certeza vai ter muito conteúdo legal para você maratonar aqui no Dois Dedos de Maçonaria. Um grande fraternal abraço a todos e voltaremos mais à frente aí com mais um conteúdo bem legal para todos vocês. Novamente, faço um convite aqui para você. Curta, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com todos os irmãos daí da sua potência, da sua loja, e seguimos aqui sempre em busca de aperfeiçoamento. Grande abraço, até mais!